Amores do meu Insta, como vocês estão? Que ótimo, começamos um batuque bem na hora que eu estou chamando a minha convidada. Vocês sabem que eu estou de reforma aqui na minha casa, entendeu? E faz parte, e assim mesmo a gente segue dessa maneira, porque a minha convidada de hoje, ela é criadora de conteúdo, minha gente. Assim, os conteúdos, assim, você não está entendendo? Você que é do YouTube, que você curte acompanhar YouTube e Instagram, você vai saber de que eu estou falando. Eu estou falando de Evelyn Regli. Chegue, patrão! Cheguei! Chegou com o batuque já, com o negócio da obra. Já cheguei. Tudo certo. Como é que você está? Tô bem, e vocês? Eu tô linda, grávida. Acendeu uma luz assim, né? Acho que é o maior momento da gente, da nossa vida, é esse momento de gravidez. E eu queria começar perguntando sobre isso. Seu sonho era ser mãe e você passou por um processo longo até conseguir. Eu queria saber um pouquinho sobre esse processo, se você se sentia à vontade para falar. E eu queria saber quem era a Evelyn antes de Lucas e depois de Lucas. Eu fui uma adolescente, assim, que tive muita infecção urinária, né? E, assim, eu lembro que a minha mãe me levou no ginecologista, e o ginecologista alertou essa questão de ser mãe lá quando eu tinha 15 anos, e falou assim para minha mãe: olha, mãe, você cuida desse problema da sua filha, né? Que isso pode trazer problemas para ela engravidar no futuro. E a minha mãe, assim, tadinha, ela jamais imaginou que uma infecção urinária de repetição que eu tinha sempre, assim, ia interferir na minha vida, né, materna futura. E foi o que aconteceu, assim, com 21 anos eu estava casada do meu primeiro marido, né, e eu engravidei na trompa. E aí foi quando acendeu o alerta, assim, eu quase morri, tive que fazer uma cirurgia de emergência, estava de 4 meses, tópica, e tipo assim, aquele nome que você fala assim, meu Deus, 21 anos, que gravidez é essa, né? E foi quando eu perdi a minha primeira trompa. E daí, depois, né, passou isso tudo, meu relacionamento não deu certo, eu casei com o Diego, a gente sempre teve aquela vontade de ser pais, né? E aí, o médico, quando a gente procurou o médico para poder, já estava tentando há um tempo, né, já há mais de 6 anos, o médico falou para mim: olha, Evelyn, a gente vai fazer uma bateria de exames, né, para poder ver como é que tá a sua outra trompa, porque você perdeu uma trompa, e geralmente, quando você perde uma trompa, a probabilidade de você perder a outra é muito grande. Mas, assim, o médico quis me dar a chance de eu tentar, né, pelos meios naturais. Então, assim, eu fui tentar ter o meu primeiro filho pelos meios naturais e eu engravidei de novo na segunda trompa. Então, assim, foi uma outra perda, né? E foi muito difícil, porque quando você perde uma trompa, você ainda tem a chance de ter na outra trompa. Quando você perde a segunda trompa, acabou as suas chances de engravidar, né? De ser mãe pelos meios naturais. Aí só fazendo fertilização in vitro mesmo. Eu tinha aquele sonho, assim, de ser mãe, sabe? Eu tinha aquela convicção, por mais que fosse muita dificuldade, ainda não tinha realizado meu sonho, eu tinha aquela convicção que eu ia ser mãe, de alguma forma Deus ia me dar um filho, né? Até por adoção mesmo, quem sabe, né? Eu sabia que eu ia ser mãe, queria muito. E daí eu fiz a minha primeira FIV, depois que eu perdi a minha segunda trompa, engravidei e perdi de novo. Então, assim, foram 3 perdas. Foram 3 perdas. E, assim, chegou um momento, assim, a gente fica meio abalada, né? Tipo, Total! Será que eu vou conseguir? Porque, tipo, 3 perdas, eu acho que isso não é pra mim, não. Aí eu dei uma relaxada, eu falei assim, não, acho que agora não é o momento de tentar, não. Foi quando eu caí de cabeça na minha carreira, fui trabalhar bastante, viajei, falei assim, não, vou desencanar um pouco disso. E aí, depois que passou um tempo, em 2018, eu falei pro Diego, vamos tentar de novo? Aí ele, sério, você tá decidido? Vamos tentar mesmo? Aí eu meio que tava desencanada, eu falei, não, eu vou tentar de novo. E daí veio o Lucas, eu veio positivo, finalmente. E Lucas, você fez outra fertilização, no caso. Fiz outra fertilização. Só que, assim, é importante eu falar isso, sabe? Na primeira vez que eu fiz a fertilização, eu tava com muito medo. Porque eu vinha de 2 perdas e, assim, a questão emocional abalada, né? Mas, assim, essa vez que eu falei assim, não, vamos tentar, eu tava muito decidida, assim, eu falei, não, a gente vai conseguir, amor, vamos embora, vamos de cabeça. Graças a Deus, a guerreira mesmo, porque eu imagino a dor, né, que deve ser você perder um filho, mesmo que a gente não conheça, assim, porque a gente se torna mãe, né, quando a gente já sabe que tá grávida, a gente já se torna mãe, então foram 3 perdas realmente, e deve ser muito complicado, muito complicado. O processo da fertilização in vitro, eu não conheço muito. Se você puder trazer um pouquinho do seu relato, como é que funciona, para algumas mamães também entenderem como é que funciona a fertilização in vitro. É um processo que demora? É um processo doloroso ou não? Então, ele não é um processo doloroso fisicamente, mas ele é um processo emocional difícil, né? Porque tem a expectativa, você quer o positivo, você toma são 30 dias de injeções na barriga, você, né, aplica. Tinha momentos que já estava doendo muito, eu pedia para o Diego aplicar para mim. E você incha muito, então, assim, você fica
com o emocional muito abalado. Então, assim, fisicamente mexe um pouco essa questão emocional, sabe? Mas, assim, eu acredito que a fertilização, ela mexe muito com essa questão emocional da expectativa, né? Então, assim, eu sempre aconselho para quem vai fazer FIV, você ir com fé mesmo, sabe? Entregando nas mãos de Deus e esperando que Deus tenha o melhor para você no momento certo. Com Às vezes o certeza. nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, assim, a gente se preparar muito para não ficar com aquela expectativa, sabe? Porque a expectativa já tem, né? Na verdade. Com Mas para você certeza. não se frustrar tanto. E uma dica também que eu dou é o seguinte: conte para o menos pessoas possível. Porque, tipo assim, você já tem a expectativa sua e do seu esposo, né? Vocês querem muito. E daí, se você conta para a mãe, para o pai, fica todo mundo, e aí? Deu certo? Um amigo, ai, poxa, e aí? Ai, vou ter que fazer de novo. Então, você tem que ficar explicando a mesma história 1000 vezes, assim. Mas é um processo super tranquilo, assim. Eu acho que foi a inteligência que Deus deu ao homem para poder tornar nós mamães, né? Que tem essa pequena dificuldade de poder se tornar mamãe. Caramba, na verdade, eu comecei a te acompanhar muito na fase do silicone. Eu não lembro quando é que você relatou isso. Eu acho que já tem uns 2 anos, mais ou menos. Uns 3 anos, quase. Foi um uns 3 pouquinho anos, antes do Lucas nascer. Então, eu te acompanho desde então, porque eu fiquei assim, eu falei, caramba, que coragem dela trazer o relato dela assim para tantas pessoas. E eu fiquei admirada. E aí foi aí que eu comecei a te seguir assim mais. Eu acho que é uma coragem que eu também não sei se eu teria, né? Porque a gente expõe ali nossos seios. Você trouxe realmente de uma forma muito verdadeira o que aconteceu com você. E trazendo essa questão do silicone, eu fiquei com a questão. Falei, caramba, como deve ter sido a amamentação, o processo de amamentação da Evelyn? Então, eu tive todos os problemas que você possa imaginar. Eu até vou responder essa pergunta que você perguntou, o que mudou depois do Lucas, né? Essa foi a primeira pergunta que você fez e eu respondi. O que acontece? A Evelyn, antes do Lucas, era uma Evelyn muito assim, que ela era muito imediatista, sabe? Ah, meu peito estava caído, eu fui lá e botei silicone. Eu não quis saber se a cirurgia ideal para mim era o silicone, né? E, na verdade, não era. Como o meu problema era só flacidez, era só eu fazer a mastopexia, que era a cirurgia para levantar. Eu não precisava colocar o silicone, eu já tinha mama, né? Então, assim, a Evelyn, antes do Lucas, era uma Evelyn que buscava muito corpo, uma Evelyn muito imediatista e tal. E eu fiz a cirurgia do silicone e foi assim, o maior arrependimento da minha vida, porque realmente eu não precisava. E o meu sonho era ser mãe e ser mãe mesmo, tipo, cuidar do meu filho, ter aquele momento de rotina e amamentar era para mim, assim, um sonho, sabe? Sim. E, assim, quando eu tive todo o problema do silicone, eu já meio que imaginava, então procurei uma consultora de amamentação, ela já me orientou, ela já falou para mim, Evelyn, não tem como a gente precisar se você vai conseguir ou não, mas a gente vai fazer de tudo para que você consiga amamentar, nem que seja aleitamento misto, e foi o que aconteceu, né? Assim, eu tive baixa produção de leite, mas por conta dos dutos de leite que foram danificados e tal, mas eu consegui amamentar o Lucas até 3 meses, assim, com muita luta. É importante falar o seguinte, a partir do momento que você mexe no seio, isso já pode causar uma dificuldade na amamentação, porque cortam, né, os dutos de leite. Então, assim, se sua mama nunca foi mexida, ótimo. A chance de você conseguir aumentar é muito grande. Pode ter problema também? Pode ter problema também. Né? Porque a amamentação é uma caixinha de surpresa, assim. Total. Mas eu consegui até os 3 meses. Eu tô passando muito por isso também. Eu já fiz 2 reduções de mama. E aí eu trouxe isso pra internet, né? Eu trouxe nos meus stories. Eu falei, gente, eu tenho um sonho de amamentar. Eu acho que a gente tem esse mesmo feeling, assim, de ser mãe mesmo e de querer cuidar e tudo mais. E eu falo, caramba, eu queria muito poder amamentar, mas eu tenho essa consciência de que eu já fiz 2 reduções e que provavelmente eu possa vir a produzir leite, mas não na quantidade necessária para Liz, né? Enfim, e eu tô trabalhando na minha cabeça justamente para não entrar nisso de, tipo assim, me frustrar, de achar que eu sou menos mãe por não conseguir amamentar, porque cada mãe passa por uma situação, cada gestação é uma gestação, cada mulher tem sua história. Então, mamães não se cobrem em relação a isso, não se cobrem muito em relação a isso, porque o nosso corpo a gente entende, né? E a gente tem que deixar fluir da melhor maneira. Sem ficar nutrido, não vai, né, gente? Porque a gente vai para a fórmula, procura médico, né? Isso vê alguma forma. Agora, sim, eu quero saber como é que é para você, como influenciadora, criadora de conteúdo, trabalhar com a internet e educar o Lucas, porque eu vejo que você sempre traz ele assim nas redes, enfim, e a gente recebe a opinião de todos os lados. Quero saber como é que você faz para educar o seu filho nesse mundo de internet, você trabalhando com internet, quais cuidados você tem, vamos dizer assim? Então, a minha vida ela é muito exposta, né? Só que eu meio que... A gente tem essa parte ruim, às vezes, de ter que dar uma satisfação e tal, mas eu transformei isso numa força para mim.
Então, eu não sei se você lida com os medos assim, mas eu fui muito assim, sabe? Quando eu tive o problema do silicone, eu transformei esse medo e essa vergonha, porque a primeira notícia eu fiquei com vergonha, né? De falar que eu tinha passado por problema e tal. Eu transformei isso ao meu favor. Eu falei, cara, a partir do momento que eu abro, eu exponho esse problema, eu tô ajudando outras mulheres, outras pessoas. E isso me trouxe muita força. E a questão da FIV, a questão da dificuldade para engravidar, que muitas vezes é vergonha para algumas mulheres também, quando eu expus isso me trouxe uma força muito grande. Então, com o Lucas é a mesma coisa, sabe? Às vezes eu tenho uma insegurança de mostrar alguma coisa ou de estar passando algum problema com o Lucas, assim, ao invés de eu guardar isso pra mim, eu vou lá e conto na internet. Quando eu vou ver, tem uma lista de mães falando, Evelyn, eu passei exatamente a mesma coisa. Então a gente troca experiências, sabe? É muito assim, eu tento usar a internet como eu uso na minha vida real, sabe? A minha vida aqui fora, ela é a vida real. Eu sou mãe, eu cuido do Lucas, o Lucas faz birra. Então, assim, quando alguém me manda um comentário assim, Evelyn, o Lucas é tão bonzinho, né? Poxa, eu não vejo ele fazendo birra. Eu já cato logo uma birra dele e já mostro logo. Eu falo, não se iluda não, minha filha, porque o que ele mais faz aqui é birra. É birra. Então, assim, eu tento mostrar pro Lucas, assim, hoje ele é muito pequenininho, né? Então, eu tento expor ele de uma forma muito saudável. Tento mostrar para as pessoas que ele é uma criança normal, que ele faz birra, que às vezes ele puxa a orelha dele, bota ele de castigo. E não tentar romantizar isso, mostrar que aqui é uma vida normal, não, sabe? Você pontuou uma coisa, né? Que você fala assim, eu exponho, eu trago. E eu tô lembrando de um episódio que eu vi, acho que tem uns 15 dias ou um mês atrás, que você falou sobre o cactozinho. Eu comprei esse cacto. Eu comprei, eu fiquei encantada com o cacto, porque eu vi um vídeo da criança que ela fazia... Aí o cacto... Aí eu, meu Deus, eu preciso disso pra Liz. Acho que não é nem pra Liz, era mais pra mim, pra eu ficar igual a ela na frente do cacto. Eu também, eu comprei mais pra mim, tá? E aí, quando ele chegou o cacto, ele só chegou com a musiquinha, o que eu comprei. Ele não veio com essa questão do espelhamento, né? De repetir. E aí, logo que chegou, eu vi o seu vídeo. Eu falei, gente, não é possível que colocaram uma música desse nível para um brinquedo de criança. Então, assim, é realmente surreal toda essa situação, mas eu falo da importância da gente também trazer esse tipo de informação, porque se você não trouxesse, eu ia botar para Liz ouvir, mesmo ela sem entender nada, mas assim, tem uma situação ali, tem uma música que é totalmente pejorativa, que é totalmente, né, péssima, e uma criança está tentando contar. Eu fui questionada porque falaram assim, mas ele não entende. Eu falei, peraí, ele não entende, mas eu entendo, né? E a partir do momento que eu vi que a música fala sobre se matar, sobre suicídio, sobre... muitas vezes ele se deprecia ali na música, né? Ele fala que ele é um merda, que ele é isso, que enfim. E aí eu falei, cara, por que eu vou botar isso pro meu filho? Então, assim, é uma preocupação que a gente só tem depois que a gente é mãe, né? A gente acende essa chave aí. Talvez se eu não fosse mãe, eu ia cagar, falar... Não ia nem... Então, assim, foi muito importante para mim. Eu acho que para outras mães que consumiram isso, e não só a questão do produto em si, mas eu falo sobre a gente ficar atenta mesmo, né? As mães ficarem atentas aos produtos que a gente está realmente comprando para os nossos filhos, o que a gente está botando para eles consumirem na internet, de qualquer maneira, porque hoje é tudo na tela. Tá tocando, né? Às vezes uma musiquinha que tá tocando no YouTube tá em inglês, você não tá entendendo, mas procura saber a tradução, sabe? Eu não deixo o Lucas ficar assistindo nada que eu não esteja supervisionando, sabe? Porque até tem até músicas que não são em inglês, por exemplo, em português mesmo, que tem um sentido ali que de repente não é legal, não é o que meus princípios, não é o que eu quero, então eu vou lá, eu já mudo, sabe? É meio isso. Eu queria muito te agradecer, assim, dizer que eu te admiro muito, que eu realmente te acompanho, como você pode perceber. Assim, você é uma mulher de muita coragem, eu acho que a gente resume a isso, assim, muita coragem, muita força. Eu não me imagino passando por tantos processos que você passou e que com certeza serviram de muito aprendizado para você, de maturidade, de trazer maturidade. Então, parabéns, que você continue com essa estrela aí e trazendo muitas coisas legais para as pessoas que te acompanham. Obrigada. Olha, eu amei o convite, sou sua fã há muito tempo. Meu sonho é, depois que você parir, aí a gente fazer uma dancinha. Bora! Vou aprender, sou meio ruim, mas você vai me ensinar. Um beijo, obrigada, meu amor. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau.